E vamos iniciar então. Então, nós vamos entender, né, como se originou a estratégia busca ativa escolar. Então, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, com o apoio do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, desenvolveram a busca ativa escolar. Então, ela é uma estratégia desenvolvida pelo UNICEF em parceria com a Undime. E a gente nota que desde a sua concepção, ela já vem por meio de uma atividade, de um trabalho intersetorial, envolvendo setores que atuam com a educação, com a saúde e com a assistência social. E a estratégia é uma metodologia social que contém uma plataforma tecnológica, e ambas são gratuitas ao poder público e permitem identificar crianças e adolescentes fora da escola e acionar as diferentes áreas por meio de uma ação intersetorial, para garantir a matrícula e a frequência às aulas, assegurando o que determinam os planos nacional, os planos estaduais e os planos municipais de educação. Então, depois de nós entendermos como que a estratégia se desenvolveu, a origem da estratégia, nós vamos também observar os objetivos da estratégia. Então, o primeiro deles é identificar crianças e adolescentes que estejam fora da escola. E aí, nós vamos pensar em duas perspectivas. Naquela criança ou adolescente que está sem matrícula, mas também naquela criança e adolescente que está com matrícula, mais infrequente, a ponto da gente diagnosticar que é um abandono escolar. Depois dessa identificação, nós vamos entender as causas da evasão escolar, da exclusão escolar, e tentar solucionar essas causas, fazendo os encaminhamentos necessários. E é aqui, sobretudo, que nós vamos precisar de uma ação intersetorial, né, envolvendo principalmente os setores da educação, da saúde e da assistência social. Então, após resolver essas causas da exclusão, da evasão escolar, nós vamos então fazer com que essas crianças e adolescentes façam a sua matrícula, rematrícula, o seu retorno à escola. Mas o trabalho não para por aí. É preciso acompanhar esses estudantes por volta de um ano, verificando se eles prosseguem em seus estudos. E para que a gente possa, então, cumprir com esses objetivos da estratégia, nós vamos ter uma equipe que vai atuar no dia a dia, fazendo a busca ativa escolar. Então, aqui nós temos a figura do prefeito, que é responsável pela adesão à busca ativa escolar. O prefeito, quando ele faz adesão, ele indica um gestor político, que normalmente é o secretário municipal de educação. Então, o gestor político, ele tem acesso à plataforma, é ele quem vai organizar a articulação intersetorial, né, com as secretarias e órgãos do município,
e pensar em políticas públicas que favoreçam o acesso à escola, mas também a permanência. Este gestor político, ele vai indicar um coordenador operacional, né, que normalmente está vinculado à Secretaria Municipal de Educação. É ele que vai planejar e acompanhar o andamento das ações da buscativa escolar, cadastrar os usuários, configurar a plataforma e ser responsável pela formação da sua equipe. E quem fará parte desta equipe do coordenador operacional? Os supervisores institucionais, os técnicos verificadores e os agentes comunitários, tá? Então, os agentes comunitários, né, eles atuam identificando crianças e adolescentes fora da escola e depois emitem o alerta na plataforma. Os supervisores institucionais aceitam os alertas e delegam aos casos os técnicos verificadores, que são responsáveis em entender as causas da evasão escolar e propor encaminhamentos. Depois, são supervisores que vão propiciar, organizar esses encaminhamentos para que as situações de necessidade, vulnerabilidade, fragilidade sejam resolvidas e essas crianças ou adolescentes possam retornar para a escola. Após o retorno, o supervisor acompanha, então, né, esses alunos por volta de um ano, verificando se eles permanecem na escola. Então, nós temos esta equipe, né, que vai atuar ali no dia a dia da estratégia buscativa escolar. E aqui eu trouxe uma historinha só para vocês perceberem o que cada um da equipe vai fazer no dia a dia. Então, Pedro tem 11 anos, está no 6º ano, mas começou a mostrar desinteresse pela escola e há mais de 3 semanas está faltando às aulas. A professora Solange, que é agente comunitária da buscativa escolar, inseriu um alerta na plataforma sobre o caso do estudante. Então, aqui a gente já vê a primeira função da buscativa escolar, que é a do agente comunitário. Ele identifica a criança fora da escola e emite o alerta na plataforma. Esse alerta vai ser aceito e vai ser delegado a um técnico verificador, o caso do Pedro, para que o técnico possa, então, compreender as causas da evasão escolar. Então, vamos continuar aqui com a história. O técnico verificador entrou em campo para fazer a pesquisa e análise técnica sobre o caso. Na visita domiciliar, o técnico soube que Pedro é o mais velho de 4 filhos, cuja mãe os cria sozinha e não tem trabalho regular. Também descobriu que, para ajudar na renda familiar, o menino vende doces no sinal, o que estava atrapalhando sua vida escolar. Com a análise em mãos, a supervisora institucional responsável pelo caso tomou as medidas necessárias para referenciamento de Pedro nos serviços públicos adequados. Então, o técnico identificou as causas da evasão escolar e a supervisora faz os encaminhamentos, tá?
Então, ela acionou a Secretaria de Assistência Social, que cadastrou a família no CRAS, para incluí-la em programas de transferência de renda e encaminhou a criança para o acompanhamento familiar no CREAS. O Conselho Tutelar foi acionado, orientou a família sobre os direitos de Pedro e requisitou os serviços da rede de proteção. Além disso, informou a escola sobre sua situação para que ela elaborasse uma estratégia mais adequada para a sua aprendizagem. Pedro agora vai todos os dias para a escola. Seu caso, no entanto, ainda não acabou. Uma vez de volta à escola, a criança ou o adolescente permanece em observação durante cerca de 1 ano a 1 ano e meio. Então, aqui a gente viu a função que cada um desempenha na buscativa escolar e a importância do trabalho intersetorial na resolução das causas da evasão escolar. Só que somente a equipe que atua no dia a dia da estratégia não dá conta de todos os casos de evasão escolar. Tem casos mais graves que precisam ser pensados pelo comitê gestor intersetorial. Este comitê, ele não atua no dia a dia da estratégia, mas é convocado pelo comitê gestor em momentos específicos, com o objetivo de discutir os encaminhamentos e as soluções para os casos mais complexos. Então, a gente tem a equipe que atua no dia a dia da buscativa escolar, e a gente também tem que organizar a equipe que vai atuar no comitê gestor intersetorial. E aí a estratégia, ela sugere, né, que esse comitê, ele seja formado por representantes do CMDCA, do Conselho Tutelar, dos Conselhos Municipais de Educação, Saúde, Assistência, entre outros, Câmara Municipal, Ministério Público, sindicatos, associações de moradores, organizações da sociedade civil e outros órgãos e instituições. Por quê? Porque quando a gente se depara com um caso de que realmente, apesar dos esforços da equipe que atua no dia a dia da buscativa escolar, a criança não volta para a escola, precisa entrar em ação. Então, o comitê gestor intersetorial, para pensar, discutir e fazer outros encaminhamentos que possam resultar no retorno, né, ou na matrícula desta criança ou adolescente, tá? Então, agora, pessoal, nós terminamos a primeira parte desta apresentação, que era sobre a metodologia. E nós vamos para a configuração da plataforma. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha plataforma, que é uma plataforma teste. E aqui nesta plataforma, eu estarei entrando com o login de um coordenador operacional, tá? Por quê? Porque é o coordenador operacional o responsável por fazer a configuração da plataforma. Então, nós vamos entrar aqui. Estamos, né, na plataforma teste de um município, Barão de Melgaço, e é a plataforma de um coordenador operacional.
Então, o primeiro passo que o coordenador vai dar na plataforma é a configuração. Então, por isso, nós vamos clicar aqui nessa aba Configurações, tá? Quando a gente clica, abre esta tela. E aqui nós vamos ver grupos, customização e prazos. Então, para percorrer a etapa de configurações, nós vamos passar por essas 3 subabas, tá? A subaba grupos, ela já está aqui ativada. Então, quando eu rolo a página para baixo, eu já percebo aqui que a estratégia buscativa escolar tem 4 níveis de atuação. Então, aqui nós temos o nível 1, que a gente chama de Master, ou buscativa escolar. Aqui estão cadastrados o gestor político e o coordenador operacional, tá? Ao lado do nível 1, nós temos o nível 2, que ele é chamado de intermediário, certo? Este nível, ele foi criado para municípios de grande porte, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, aí na realidade de vocês, Recife, utiliza aqui o nível 2. Por quê? Porque aqui esses municípios conseguem criar diversas diretorias regionais de educação para que elas possam, dentro do território, com várias equipes de busca ativa escolar, dar conta do tamanho do território e da demanda populacional, né? Então, como são territórios extensos, uma demanda populacional muito grande, uma equipe de busca ativa não consegue atender. Então, eles vão criando várias diretorias regionais de educação e para cada diretoria há uma equipe de busca ativa escolar. Os municípios de pequeno e médio porte, a gente sugere ter aqui apenas a DRE1, tá? Nós não vamos cadastrar usuários aqui na DRE1, tá? Ela vai servir apenas para dar acesso ao nível 3. Então, quando eu clico DRE1 em cima da palavra, abre o nível 3. E aqui sim, vocês terão que contemplar as secretarias e órgãos que vão atuar na busca ativa escolar de vocês. Então, vocês vão fazer as parcerias intersetoriais e depois cadastrar as secretarias e órgãos aqui. A plataforma já traz 5 sugestões, tá? Que são o Conselho Tutelar, CRAS, CREAS e demais serviços da assistência social, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde. Vocês podem manter essas secretarias e órgãos, caso elas atuem na busca ativa de vocês. Vocês podem adicionar outras secretarias e órgãos, vocês podem editar os nomes, como também excluir as secretarias e órgãos que não vão atuar na busca ativa de vocês. Então, aqui eu vou inserir uma secretaria e órgão, só para mostrar para vocês como se faz esse processo. Então, clica aqui em novo, né, e coloca ali, por exemplo,
Vou colocar aqui Associação de Moradores Amanhecer, tá? Dei o Enter. Eu vou confirmar a criação desse grupo. E aqui, ó, já vai aparecer Associação de Moradores Amanhecer. Ah, eu errei o nome. Não é Amanhecer. Então, eu clico aqui no botão do lápis, vai aparecer aqui o nome do órgão e eu mudo. É Associação de Moradores Alvorada. Dou Enter, confirma a edição e aqui já está, Associação de Moradores Alvorada. Então, eu consigo adicionar um novo grupo, eu consigo editar o nome e eu também consigo excluir os grupos que não vão atuar na minha busca ativa. Como que eu faço para excluir? Eu venho aqui neste botão, que tem um X, e clico nele. Quando eu clico, já vai aparecer aqui, remover grupo Associação de Moradores Alvorada. Para remover qualquer grupo, eu preciso alocar tudo que tem dentro dele em outro grupo de um mesmo nível. Mesmo que não tenha nada, como aqui esse caso que eu acabei de criar, eu preciso fazer essa distribuição. Então, como que eu faço? Eu vou passar pelos níveis. Nível 1, busca ativa escolar. Nível 2, DRE1. E aqui, no nível 3, que é onde está a Associação de Moradores Alvorada, eu vou clicar em qualquer outro grupo que possa contemplar tudo que tem aqui, que poderia ser alertas, casos, usuários. Nada pode ficar perdido, sem atendimento na plataforma. Então, vamos supor que eu vou colocar no conselho tutelar tudo que tem aqui para que eu possa excluir este grupo. Eu confirmo e o grupo foi removido. Então, se eu voltar lá no nível 3, tem mais a Associação de Moradores Alvorada, tá? Então, isso vocês podem fazer com qualquer grupo do nível 3, menos com a Secretaria Municipal de Educação, que tem presença obrigatória na buscativa escolar. Quando vocês clicarem em Secretaria Municipal de Educação, vai abrir, então, o nível 4. E aqui vocês vão encontrar todas as escolas que estão no município de vocês, tá? Vocês só vão trabalhar com escolas públicas municipais, tá bem? E tanto no nível 3 quanto no nível 4, vocês poderão inserir usuários, supervisores institucionais, técnicos verificadores e agentes comunitários, conforme o desenho aí que cada município vai projetar para sua busca ativa. Então, pessoal, passamos aqui pela subaba grupos e agora eu vou para a subaba customização, tá? Então, aqui, o coordenador operacional, né, junto aí com o comitê gestor, ele irá pensar, né, nesses motivos de evasão escolar e, de acordo com a realidade do município, qual será a prioridade de tratamento no sistema. Então, vamos pegar aqui, criança ou adolescente em abrigo, terá uma prioridade alta, média ou baixa, né? Criança ou adolescente em situação de rua,
terá uma prioridade alta, média ou baixa de tratamento no sistema. Então, aqui vocês vão olhar para os motivos da evasão escolar, pensar aí no contexto, na realidade de vocês e ir assinalando a prioridade de tratamento no sistema. Lembrando que quando terminar de preencher, precisa clicar aqui no botão salvar, tá? Muito bem. Terminou de preencher a customização, vocês vão notar que conforme vocês forem inserindo os casos, vou pegar aqui um caso, a prioridade de tratamento no sistema vai aparecer aqui, ó, M, médio risco, uma prioridade média. B, baixo risco, né? Uma prioridade baixa. A, alto risco, uma prioridade alta. Então, aqui, o caso do Roberto, ele tem uma prioridade muito maior do que o caso da Sara, aqui dentro da plataforma, né? Pode ser alguma violência, enfim. E isso, então, ficará sinalizado aqui. Logo que vocês abrirem os casos, vocês já vão fazer esta identificação, tá? Voltando lá em configurações, nós temos, por fim, a subaba prazos, tá? E aqui vocês vão poder selecionar os prazos entre uma etapa e outra. Então, é o momento de vocês pensarem na demanda da busca ativa escolar que vocês têm, no tamanho da equipe, no trabalho que a equipe realiza, para que esses prazos eles estejam de acordo com o que a equipe pode realizar, né? Então, aqui, para o alerta, quantos dias nós vamos precisar, né, para fazer este aceite aqui? 10 dias, 15 dias, aqui vocês vão poder selecionar. Depois do alerta aceito, né? Quanto tempo para o técnico verificador fazer a pesquisa? Ah, aqui nós temos poucos técnicos, então eu vou colocar 20 dias, né? Ah, aqui a gente tem bastante técnico verificador, então em 10 dias eles conseguem fazer. E assim por diante, tá? A plataforma só vai trazer um mínimo de dias nas etapas das observações, porque vocês lembram que lá no início eu falei que a gente precisa observar esse estudante por volta de 1 ano na escola? Então, para que a gente possa percorrer este 1 ano, a plataforma já traz um mínimo de dias entre uma observação e outra. Vocês podem aumentar essa quantidade de dias, mas não podem diminuir, tá? Porque a gente não vai observar essa criança na escola com menos de 1 ano. A gente pode até ampliar esse período de observação, mas não diminuir, tá? Então, aqui é o único momento que vocês terão, tá? Um mínimo de dias aqui para serem cumpridos. Os demais vocês podem estar selecionando aqui de acordo com o contexto, com a realidade de vocês. Terminou de preencher, não pode esquecer de salvar, tá? Voltando lá em casos, quando a gente olha para um caso, por exemplo, o da Dora, e observa, né, que tem esse reloginho vermelho, é porque em alguma etapa ele está em atraso. Está em atraso porque aqueles prazos, né, que a gente acabou de mostrar, não foram cumpridos, tá? Então, aqui,
na rematrícula, o caso da Dora está atrasado, tá? Então, a plataforma também vai identificar para vocês aqueles casos que estão em atraso, ok? Muito bem. E para finalizar a apresentação de hoje, nós vamos passar pela inserção dos usuários, tá? Então, aqui em configurações, a gente observou que a plataforma, né, ela é organizada em 4 níveis de atuação. E eu comentei com vocês que vocês podem inserir, né, usuários, sobretudo no nível 3 e no nível 4, né? Porque estamos entendendo que aqui temos municípios de pequeno e médio porte. Então, como que a gente vai inserir esses usuários dentro dos grupos do nível 3 ou das escolas? Então, vamos lá. Quando for um novo usuário, nós vamos clicar aqui em usuários e depois novo usuário. Vai abrir este formulário de cadastro. E aqui nós vamos colocar, por exemplo, Carla Martins. Tá? Vamos supor que a função da Carla será supervisora institucional. Nós vamos colocar aqui o e-mail da Carla e aqui em busca ativa escolar, né? A gente já identifica que ela está no nível 1, que é o busca ativa escolar. Mas vamos supor que a Carla será supervisora da assistência social. Então, a gente vai ter que colocar a Carla no nível 3, que é onde está o grupo assistência social. Então, nós vamos clicar em selecionar grupo e vamos percorrer os níveis. Nível 1, busca ativa escolar. Nível 2, DRE1. E aqui, no nível 3, nós vamos selecionar a Secretaria de Assistência Social. Vamos confirmar. Aqui já vai estar escrito Secretaria Municipal de Assistência Social. Vamos preencher os demais dados. Os dados que têm um asterisco são obrigatórios e depois vamos salvar. Tá? Então, assim a gente está inserindo a Carla como supervisora na assistência social. Agora, vamos fazer uma simulação inserindo o Pedro Vieira dentro de uma escola. Então, vamos supor que o Pedro, ele vai ser agente comunitário dentro de uma escola. Então, aqui nós vamos mudar. Vamos lá em selecionar grupo e vamos percorrer os níveis até chegar no nível 4, que é o nível que estão as escolas. Então, busca ativa escolar, DRE1, Secretaria Municipal de Educação. Por quê? Porque as escolas estão vinculadas à Secretaria Municipal de Educação e aqui nós vamos selecionar a escola que o Pedro atua. Então, vamos supor que é a Ciro Siqueira Gonçalves. Confirmamos, já vai aparecer aqui o nome da escola, nós vamos preencher os demais dados e salvar. Tá? Então, assim, pessoal, nós vamos inserindo os usuários tanto aqui no nível 3, dentro das secretarias e órgãos, como no nível 4, dentro das escolas, tá? Agora, aqueles municípios, né, que fizeram a readesão, ou seja, que já utilizavam a plataforma anteriormente, eles podem ter usuários já cadastrados, tá?
Esses usuários, lá no final de 2024, foram todos desativados. Então, se eles forem continuar na buscativa escolar em 2025, nós vamos ativar, tá? Então, aqui vocês vão notar que tem exibir desativados, tá? Quando vocês clicarem ali, ó, tá? Vai aparecer aqui uma relação de nomes em vermelho. O meu não aparece porque é uma plataforma teste, tá? Na de vocês, né, se é um município que fez a readesão, vai aparecer aqui uma relação de nomes em vermelho. Se esses usuários forem continuar na buscativa, aqui também vai aparecer, no lugar de desativar, ativar. Vocês só vão clicar em ativar, tá? E esse usuário vai ser reativado na plataforma. O que vai acontecer? Ele vai voltar para os casos em que ele estava como responsável na etapa em que o caso estava, tá? Se vocês cadastrarem como um novo usuário, ele não retorna ao caso. Mas se vocês ativarem, tá, o cadastro dele, ele retorna nos casos, né, em que ele estava ali como responsável. Então, a gente sempre orienta que vocês façam a ativação ao invés de cadastrar novamente esse usuário aqui na plataforma. E só cadastrem como novos usuários aqueles que realmente nunca fizeram parte, né, da busca ativa escolar, tá bem? Então, pessoal, por hoje nós terminamos aqui a exposição do tema, né, que era a metodologia e configuração da plataforma, e nós vamos então para as dúvidas, tá? Eu vou parar a gravação